Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer uma pequena demonstração de uma preservação e análise do conteúdo de uma memória volátil em sistema Linux. Para facilitar essa demonstração, preparei aqui um arquivo, uma série de comandos, para facilitar a demonstração, e vamos começar fazendo o download através do repositório do GitHub, Acredito que a maioria de nós já conhecemos essa ferramenta. A gente vai fazer o download e instalação da ferramenta Lime. O Lime, ele vai ser o responsável por nos ajudar a fazer a extração da memória, do dump da memória. Nós vamos utilizar para essa demonstração a própria memória da máquina virtual que estamos usando, uma máquina virtual Linux do Debian. Então aqui já fizemos o download do Lime, podemos verificar aqui. E dentro do Lime, nós vamos ter a pasta Source. Nós precisamos entender que o Lime ele vai precisar saber exatamente qual a versão do nosso kernel, da informação do nosso sistema operacional para conseguir fazer essa extração da memória. Então, dentro dessa pasta Source, nós vamos primeiro verificar o conteúdo dela. E a gente vai compilar um módulo para o Lime através do comando make. O comando make ele vai pegar informações do nosso kernel, do nosso sistema operacional, e criar. Aqui a gente pode ver que ele já foi criado, e criar o módulo que o Lime vai utilizar. Vamos dar o comando ls novamente para verificar, para comprovar que foi criado. Então já podemos ver aqui, e para confirmar ainda que realmente o Lime fez a compilação correta, nós podemos usar o comando uname-a, que nos retorna a versão do nosso kernel. Então podemos ver que realmente está batendo. Com isso já podemos executar o comando para fazer a extração. O comando que a gente vai utilizar vai ser esse aqui. Vou colar aqui. Como disse, nós precisamos no parâmetro passar qual exatamente o módulo do nosso kernel. Como disse, ele foi criado, que é o lime-4.19, e podemos dar um tab aqui que ele já completa para a gente. Então ele vai criar nesse caminho aqui, pref, que eu coloquei aqui dentro da mesma pasta, com o nome mandump.lime, no formato do próprio Lime, utilizar. E esse parâmetro aqui é bem interessante, que ele já vai criar para a gente no mesmo momento um hash, num SHA-1, que vai nos ajudar na preservação aí dessa memória, na comprovação posteriormente, se a gente precisar conferir se não houve nenhuma alteração na memória extraída, a gente vai usar esse arquivo. Então com isso já podemos executar. Esse comando é bem rápido, para fazer extração. Claro que aqui estou usando uma máquina virtual. E aí já podemos verificar que foi criado os dois arquivos. Vemos aqui o mandump.lime e o mandump.lime SHA-1, o nosso hash. Ok, com a extração da memória já feita, podemos partir para a fase de análise. Para fazer a análise da nossa memória, a gente vai usar a ferramenta Volatility. Então, como primeiro passo, vamos fazer o download da ferramenta, usando a mesma lógica do Lime, através do Git. Então aqui vou dar um clone no Volatility para a nossa pasta raiz. Então é bem rápido também esse processo. Aqui já vou preparando o próximo comando enquanto está instalando. Já vimos que já foi instalado o Volatility, já temos a nossa pastinha aqui Volatility. É importante a gente saber que o Volatility ele roda em cima da linguagem Python, Então, para conseguir usar o Volatility, a gente vai precisar fazer algumas instalações. Para começar, a gente vai estar instalando esse pacote aqui, o pip. Deixa eu voltar aqui para mostrar o comando, esse comando aqui,
o pip e o Python 3 pip. O pip nada mais é do que uma ferramenta como o apt-get do Linux, né? Só que ela é específica para o Python. Então, a gente vai instalar o pip e vamos utilizar o pip para instalar um outro pacote do Python que vai ser necessário para a gente conseguir utilizar o Volatility. Esse download do pip é um pouco mais demorado. Enquanto isso, vou mostrar aqui, o próximo comando que a gente vai rodar é esse aqui, o de store. Como disse, esses comandos são para que a gente possa usar o Volatility e o Python não tem nenhum problema. Então já instalou o pip, agora utilizando o pip vamos instalar o de Storm 3. Isso já é bem mais rápido. Após essa instalação já podemos verificar que já conseguimos usar o Volatility. Vamos entrar dentro da pastinha do Volatility. Então aqui já estamos dentro. Podemos executar esse próximo comando e vemos que o Volatility já está nos retornando alguma coisa. Nesse momento é importante a gente entender que para o Volatility funcionar ele também precisa de um profile. O profile é para a gente informar qual é o nosso sistema operacional. Da mesma forma que o Lime precisa saber informações específicas do kernel, o Volatility também vai precisar. Esse profile do Volatility, ele é um arquivo, ele na verdade nada mais é do que um zip. Um zip formado de dois arquivos. Um arquivo do formato dwarf e um arquivo com informações do nosso kernel. Então, para gerar esse profile, vamos executar os seguintes comandos. Na verdade, primeiro, como disse, um dos arquivos que esse zip vai precisar é um arquivo do formato dwarf. E para isso, vamos instalar a ferramenta dwarfdump, para nos auxiliar com a criação desse arquivo. Bem rapidinho também, então podemos passar para o próximo. Para gerar o arquivo dwarf, nós vamos entrar dentro desse diretório do Volatility, né? Volatility Tools Linux. Vamos dar uma olhadinha aqui no diretório. Da mesma forma, no Lime vamos dar um make. Como a gente já instalou o dwarf, esse make já vai fazer a criação do arquivo para a gente. Então podemos ver aqui que ele já criou o módulo.dwarf para a gente. A próxima etapa, vamos aqui agora para essa outra pastinha do Volatility. Vejam, pessoal, que o processo é bem simples. A única complicação um pouco é esses vários comandos, né? Mas isso, lendo o manual e acompanhando essa demonstração, fica bem simples de entender. Então, vamos para dentro dessa pastinha e agora vamos já criar o nosso zip. Já temos o .dwarf e o outro arquivo que precisamos, como falei, seria o informações do nosso kernel, né, que já existe na nossa máquina. Como eu ainda não tenho a ferramenta do zip aqui, eu vou instalar agora, bem rapidinho também. Então, agora vamos executar o comando para criar esse nosso zip. Vou colar ele aqui e a gente vai passando aqui no comando. Como podemos ver, né? Vamos criar aqui, passando pelos parâmetros, um comando zip. Aqui o nome que eu estou dando é Debian. Esse comando aqui é simplesmente para facilitar o entendimento do nome do nosso arquivo, né? Esse comando name-r vai trazer informações do nosso kernel. Aqui o caminho onde eu estou criando, onde eu criei, né, aquele arquivo do .dwarf. E esse caminho, boot.system.map, é o que traz informações do nosso kernel. Como disse, com esses dois arquivos a gente já consegue criar o nosso zip que o Volatility vai precisar. O comando que já foi executado, então podemos aqui dar um ls-l e verificar que o zip já foi criado aqui. Ok? Então, com isso, já temos o que precisamos para fazer a análise da nossa memória, da nossa extração de memória.
Vamos voltar aqui para passar a raiz do volatility. E aqui vamos verificar que realmente foi criado o nosso profile para o nosso kernel específico. Então podemos ver aqui, ó, que antes não tinha, né? Agora, lembrando que esse era o nosso kernel, né? Do 10-4.19. Então já vimos que foi criado o profile exatamente para o nosso ambiente, para a nossa memória. Após isso, já podemos iniciar a análise. O Volatility possui uma série de comandos muito interessantes para nós fazermos essa análise. Através desse comando aqui, vol.py-info, eu vou colocar esse filtro com Linux minúsculo, né? Lembrando que o grep é uma ferramenta case sensitivity, então com Linux minúsculo, ele só vai trazer realmente os comandos que nós podemos usar com volatility. Então aqui é uma lista bem grande, né? Nós podemos ver. Cada um desse aqui é um comando que podemos usar. Aqui ele traz o nome do comando e a sua descrição. Para essa demonstração, para não nos alongarmos muito, vamos passar rapidamente por 5 exemplos. E aí a gente passa também qual é a sintaxe para rodar esses comandos, né? Nós podemos ver aqui, eu deixei preparado, o primeiro comando que eu vou usar vai ser o ps3. Então, vamos passar aqui de forma bem rápida pelo comando. E aqui a gente chama o Python, como disse, ele é feito na linguagem Python, né? vol.py, chamei o volatility. Aqui eu estou passando onde está a minha memória que eu fiz a extração pelo Lime. E aqui o profile que criamos. E aí no final a gente pode passar o parâmetro, que aí fica qualquer um desses comandos aqui. Vou começar aqui pelo ps3, que é um comando bem interessante que traz todos os processos e seus relacionamentos, né? Então vamos executar aqui. E também, como a memória que eu extraí não é muito grande, é um processo bem rápido também. Ele está processando e veja o que ele trouxe, já trouxe aqui pra gente. Ele traz aqui o nome, vamos voltar aqui para ver o cabeçalho. Ele traz o nome do processo, então, .cron, .rsys. Ele traz o seu ID e a relação dele com outros IDs. Então é uma ferramenta bem interessante. Passando para a próxima, vamos aqui utilizar a ferramenta psscan. psscan, vamos executar. O psscan, ele também é um processo que traz, ele também é um comando que traz os processos que estavam na memória. Só que esse, em vez de trazer os relacionamentos, ele traz mais algumas informações desses processos que estavam sendo executados. Então podemos verificar aqui, ó, ele traz o offset. Deixa eu voltar aqui. Ele traz o offset, traz o nome, traz o ID também e traz mais algumas informações interessantes, né, que nós podemos estar utilizando em situações específicas. Passando para o próximo comando, vamos pegar aqui o netstat. E aí já vamos para comandos relacionados à rede. Deixa eu ir para o final do arquivo. Ok, colei, vou executar. O netstat, ele traz uma lista com sockets abertos. Então, com todos os sockets que estavam rodando na rede, né? Esse comando é muito interessante para nós percebermos se está tendo um tráfego anormal, de repente um tráfego muito grande, pode indicar alguma invasão, né? Ou se a gente pode pegar alguma conexão suspeita. Então já é um comando de rede bem interessante para análise. Como podemos ver, todas as execuções de parâmetros são bem simples. Segue a mesma sintaxe, né? A gente só muda o parâmetro final. E aí, como disse, o volatility dá uma série de parâmetros para gente, uma série de comandos para a gente. Aí nós temos que usar de acordo com a nossa necessidade. O próximo comando é o malfind, que eu separei, é o malfind. Vou
salvar aqui para executar. Esse comando, como o próprio nome sugere, ele vai procurar para a gente códigos maliciosos ou DLLs ocultas, né, injetados, e ele faz isso através de alguns eventos suspeitos do sistema. Então, assim, como ficou bem óbvio, esse comando vai ser muito interessante se houver alguma suspeita de que o dispositivo tenha sido infectado com algum malware, com algum vírus, né, algo do tipo. Então, esse também é um comando bem interessante aí que o Volatility nos apresenta. E para finalizar, nós vamos executar aqui agora o Linux Bash. Para quem está familiarizado, já conhece o Linux, ele vai trazer os últimos comandos executados, né? Então é muito interessante esse comando para a gente poder verificar quais foram os comandos que foram executados, né? Logo na sessão, imediatamente antes de a gente fazer a extração. Então aqui a gente está vendo, na verdade, que eu fui executando durante a demonstração, né? Antes de fazer a extração da memória. Então vemos aqui eu usando o apt-get, eu baixando o Lime, né? Então isso aqui é bem interessante para ver o histórico de comandos e ver o que pode ter sido feito nessa máquina, né? Então, pessoal, agradeço a atenção aí. Esse foi o intuito desse vídeo, foi mostrar de forma bem prática, né, essa extração e análise de uma memória volátil. Então, espero que eu possa ajudar alguém aí no futuro e um abraço.